Bom, boa noite então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado ao convite da Mari, primeiramente, ao convite da Cris. Para hoje eu estar aqui com vocês falando sobre um tema muito polêmico. É um tema que gera uma série de dúvidas. Muita gente não sabe direito o que significa mundos internos. Muita gente acha que isso são civilizações intraterrenas que existem no nosso subsolo e que, na verdade, tem uma vida mais ou menos parecida com a nossa. Outras pessoas têm uma linha que defendem que esses seres que habitam com a gente nesse planeta são de dimensões muito mais sutis. Então, eu trouxe um apanhado de estudos para vocês aqui, falando um pouco de cada coisa, para vocês terem um apanhado geral de vários estudos ao mesmo tempo. Então, vamos começar com um estudo do Terra Oca, que é um estudo do livro do Raimundo Bernardi. Então, essa aqui seria a foto que a NASA tirou da camada polar. Isso aqui existe no Polo Sul e no Polo Norte. A gente chama de tubo cósmico. Isso. Agora, primeiro vamos fazer um apanhado geral rapidinho sobre o que é esse tubo cósmico, que é a camada do Polo Norte, por você navega. O Raimundo Bernardi foi um cara um almirante da Marinha Americana. E em 1956, esse cara pegou o seu avião com alguns tripulantes e sobrevoou o Polo Norte e o Polo Sul. E nessas viagens que ele percorreu, no Polo Norte principalmente, ele andou 2.730 quilômetros e descobriu que existia uma coisa muito diferente na Terra, no Polo Norte. Existia alguma coisa diferente de gelo e de muito frio. Ele viu pássaros, viu um mamute, aqueles pré-históricos, né, da época dos dinossauros e tudo mais, andando e voando junto com os pássaros que voavam por lá. Então, nesse livro, só para resumir para vocês o que é o Terra Oca, nesse livro você encontra uma série de estudos ligados a não só essa viagem do almirante Byrd nos polos, que descobriu que no Polo Norte é 2.730 quilômetros, que percorreu vendo isso, como no Polo Sul também tem isso. No Polo Sul ele andou mais ou menos uns 3.880 quilômetros. Ele ficou abismado com tudo isso e resolveu fazer uma equipe para filmar e vasculhar tudo isso. Ele levou esse conhecimento ao governo. O governo nessa época, existia um grupo fechado do governo chamado 53 por 12, que era o pessoal que gostava de camuflar tudo que se aparecia, tudo que era novidade. Esse pessoal encobriu toda essa história. E, a partir daí, ele resolveu ficar intrigado e tentou jogar isso a público o quanto custasse. Ele conseguiu fazer livros que falassem sobre isso, conseguiu colocar textos. E ele até chegou a editar, mas não saiu. O pessoal do governo descobriu a tempo e surrupiou tudo o que ele tinha editado. Então foram estudos e mais estudos que desde o começo de 1900 se fala sobre isso aí. Primeiro foi alguns outros pesquisadores, mas o Raimundo Bernardi foi o que foi mais conhecido no tema do Terra Oca. Muita gente fala que a Gata, como o Raimundo Bernardi escreve nesse livro, que a Gata é um local intraterreno, bem próximo da Terra, onde existe uma civilização muitíssimo mais avançada, com pessoas que já são centenárias e até milenárias, que parecem ter 30 anos de idade. Que tem, por exemplo, que fazem sexo de forma muito mais construtiva, onde que o sêmen não vai embora numa relação, ela vai para a cabeça. Isso faz as pessoas ficarem mais inteligentes. Então, por isso também acaba acontecendo daquela tecnologia toda ser muito bem aproveitada e muito bem elaborada por eles. Não só isso. Fala-se também que nessa época, onde se construíram todos esses mundos subterrâneos, foi através do afundamento da Atlântida. Então, desde a época do afundamento da Atlântida, a gente falava sobre mundos intraterrenos, só que esse pessoal que construiu, na verdade, tinha a tecnologia que já trouxe da Atlântida, implantou nos mundos subterrâneos, e a partir daí começou-se a dar discos voadores dentro da Terra. Eu já chego aí. Bom, a gente tem aqui, Júlio Verne, que falou sobre isso na viagem ao centro da Terra. A gente também tem outro livro muito interessante, que é o livro do Yves Saint-Alvey, que fala Missão da Índia na Europa. Ele já conta
que esse pessoal que mora no subterrâneo, eles são bem curiosos, porque tem seres humanos que são com ossada muito flácida, muito mole, parece até um tendão e não uma ossada humana, né? Como a gente conhece. Tem as orelhas com cavidade dupla, língua bífida. Olha só que interessante. Já imaginou vocês encontrarem na frente de vocês lá como ele descreve, um lagartinho, que na verdade ele fala com a língua bífida. Então ele fala assim rapidamente, 2 idiomas. Ele fala com você e fala com você ao mesmo tempo. Vocês entendem tudo que ele fala e ele entende tudo que vocês falam ao mesmo tempo. Aí é um ser também que ele fala apenas da escrita dele, é composta só de 7 letras, só 7 dígitos, só que com 4 posições, 7 caracteres com 4 posições. Só que cada caractere tem um som específico, tem uma cor específica, e mudando o local, né, onde você deixa o caractere, ele muda o que se quer dizer. Então são 28 ao todo, com transformações de 7 vezes 4 é 28, que é simplesmente o que eles têm a dizer a vocês com 28 caracteres. Então imagine como é que eles podem passar essa informação, né? Bom, isso aqui tudo tem a ver com esse lance da Terra Oca, dita por Raymond Bernard, por Yves Saint Alveide. E aqui a gente vai descrever agora o que é isso. Isso aqui são os índios chavantes e os morcegos que guardam as embocaduras. Embocaduras o que é? Eu já vou falar mais para frente um pouquinho. Embocaduras são os locais na Terra onde é passado o conhecimento intraterreno para fora. E quem guarda esse conhecimento, esses portais dimensionais, são esses índios chavantes e índios morcegos. Aqui tem uma foto desse índio morcego, né? E fala exatamente que são povos com um faro muito atento. Os índios chavantes já são muito maiores que os morcegos, né? E também muito intolerantes a certos comportamentos dos humanos para querer invadir o território e querer entrar nesses portais dimensionais. A gente tem aqui uma foto, é interessante essa foto. Essa foto registra exatamente o desenho que faz a aurora boreal na superfície da Terra, vista do espaço. Por exemplo, cada estrela, a primeira estrela que nasceu poderosa para conseguir germinar as outras estrelas demais. Então, existe primeiro uma estrela, e através dessa estrela se originou as outras estrelas, e assim os sistemas evolutivos que cada estrela consegue adaptar, consegue produzir. As estrelas, então, uma estrela interessante dizer que a estrela mais perto é o Wolf 15-4, que ela tem 103 mil anos viajando na velocidade de Saturno, que é 40 km por hora. Ou a estrela Torimã, ou a Centauro, que é 110 mil anos da velocidade de um foguete normal. Então vocês vão ver que para chegar a estrela mais perto da Terra, é uma coisa que tem que se andar bastante, né? Mas dizendo então sobre o que é de onde vem, será que existe alguma vida diferente nesse planeta? A gente pode dizer que existem anjos nesse planeta, né? Porque afinal de contas todo mundo reza por eles, torce por eles. Mas será que eles podem estar presentes com a gente? Mas eu não aguento mais essa vida não, porque eu caí de paraquedas, o paraquedas não abriu, e eu acabo chegando aqui no meio dessa conversa toda. Dá licença, moço. Pode ficar à vontade. Eu estou passando em tudo quanto é salão, tudo quanto é palestra, tudo quanto é encontro. Eu estou naquele mundo etéreo. Lá, eu vejo, sei lá, boa tarde, antes de mais nada, desculpa a minha falta de educação. É que eu estou um pouco nervoso, sabe, gente? Não é todo dia que a gente tem assim, o privilégio de falar com vocês assim ao vivo e a cores, né? Eu estou um pouco roxo, confesso, né? Olha só minha asa, como é que foi quebrar. Não tem cabimento, olha meu olhar, como é que foi. Tudo isso por quê? Porque eu fico protegido, me ajuda, faz uma coisa, obrigado. Vá proteger vocês todos e ter um encontro aqui maravilhoso, tudo perfeito organizado. Os anjos estão por aí protegendo, vocês não veem. Mas como eu fui, como é que eu posso dizer, nomeado, né, para ser aqui o porta-voz de todos eles, eu vim aqui mostrar a situação que vocês deixam a gente. Olha só isso, tem cabimento uma coisa dessa, gente? Obrigado a fazer um raio-x. Ah, quer tirar foto? O anjo não aparece em foto. Quer tirar foto? Tira foto? Não vai sair na foto. Eu sou um... Oi. Precisa? Precisa? Não precisa, né? Eu me sinto meio preso, assim. Eu gosto de me sentir à vontade, sair por aí voando, me divertindo. Só para proteger um evento desse daqui, não dá, gente. Tem que vir com caixa de primeiros socorros. Vocês estão pensando o quê?
que é fácil a vida de anjo? Não é fácil não. Vocês ficam aí fazendo essa bruxaria, nesses caldeirão e tal, e a gente fica lá segurando a onda, né? Evitando que as coisas ruins aconteçam e tal. Mas, como ele estava dizendo, eu venho lá de, como é que chama a mesma cidade lá? De Abadagas, né? Então, é um lugar muito bacana, muito legal, silencioso, tranquilo. Mas quando vocês começam a tocar aqui, gente, ó o Harry Potter se escondendo na capa invisível lá. Meu amigo, você tem que jogar você dentro do caldeirão daqui a pouco, ali perto da estação ali, ó. Não dá, não. Olha o outro, você tá mais pra Hagrid do que Dumbledore, meu amigo. Não, assim não dá, gente. Essa situação não dá. Olha o outro ali, tudo bom, chefe? Como é que tá? A Fiona, lá, tudo bom? Então eu vim aqui, né, estou passando em todos os encontros, todas as palestras, estou interrompendo mesmo, estou atrapalhando, mas justamente para isso, para dizer a todos vocês que anjos existem. E eu estou tudo detonado assim, porque eu caí de paraquedas no meio desse encontro todo aqui, não é? E o paraquedas não abriu. Então o que aconteceu? Olha a situação. Tive que arrumar até uma bicicleta, tá vendo só? Então, eu quero desejar a todos vocês um ótimo, um excelente encontro, né? Pode continuar aí, meu amigo, tá bom? Desculpa interromper desse jeito assim, abrupto de saída d'água, mas eu já estou muito obrigado, viu? Nossa, uma bruxa dessa até vira um gnomo, se for o caso, viu? Aliás, eu vou aqui, né? Antes de partir, eu quero aproveitar o momento, porque eu já não estou sendo mais anjo da guarda, né? De ninguém. Ah, meu braço. Agora, a partir de agora, eu vou ser cupido. Se alguém precisar de uma flechada, aproveita o momento, a deixa é agora. Alguém está precisando? Casalzinho aí, tá precisando da flechada? Não? Vocês aí? Não? Tá tudo bem? Tá precisando da flechadinha? Não quer? Tá precisando da flechada aí? Vocês estão tranquilos? Tá precisando? Alguém tá precisando? Não, porque eu já tenho minha ferramenta. É uma ótima assistente essa aqui, viu? Olha só, já vim preparado, né? Vem aqui, quero uma flechadinha. Essa coisa fica mais intensa. Tá tranquilo? Não, hoje é promoção. É promoção. Vem cá vocês dois, então, só pra... Vem cá vocês dois, pra coisa ficar mais intensa. Eles vêm aqui na frente. Não, é teatro isso daqui. Brincadeirinha, é cenográfico. Aí você fica aí, mais pra lá, isso. Aí a Fiona fica aí, Fiona, muito bem, atenção. Olha só a pose do cupido. Abre os braços. Abre os braços. Aí. Fecha os olhos. Não. É, a flecha do amor. Primeiras damas depois os olhos, certo? Vai lá. Não. É pra vocês ficarem mais apaixonados. É uma flechadinha de leve. Tá bom, aqui atrás. Assim. Já tomou vacina? Já. É, dói menos que a vacina. Ai, não. Vem cá, é de leve, a coisa é de leve, é suave. Abre os braços, fecha os olhos, estufa o tórax, né? Pensa nele, atenção, 1, 2, 3 e pá! Pronto! É, a flecha do amor, o que você tá pensando? Eu tô achando que é uma injeção, um cavalar daquelas que vai ficar uma semana roxa. Atenção, abre os braços, fecha os olhos. Não dói. Estufa o tórax, não, deixa o tórax. Pensa nela, ou nele, vai saber, vocês são tudo modernos, não sei de nada, hein? É com vocês daqui pra frente. 1, 2, 3 e pá! Muito bem, atenção agora, aquela cena de novela das 8, o mar, o sol se pondo, 5 e pouco da tarde, slow motion, vai, câmera lenta, vai. Isso, vai, braço aberto. Deixa. Alegria dela, hoje não vai precisar nem daquele remedinho azul, gente. Tá feliz, né? Vou tirar a poeira da estante hoje, né? Vamos tirar as teias de aranha. Alguém mais está precisando? Aproveita, hein? Não é toda hora que eu estou disponível, hein? Está precisando? Nem precisa, né? Imagina. Bom, então é o seguinte. Eu vou subir, já vou, já estão me chamando lá. Não posso ficar mais aqui com vocês. Super divertido, super gostoso. Mas eu vou deixar o meu amigo continuar. Senão vocês já viram, né? A coisa vai longe, eu me empolgo, começar a flechar. Tá querendo a flechada aí? Chegou agora. Eu estou com um emprego novo, de cupido, estou treinando, não quer mais flecha. Já está flechado? Ah, então tá bom. Então, olha, essa flecha aqui funciona mais que as bruxarias que vocês vão fazer lá nos caldeirão, viu? Bom, gente, um beijo no coração de todos. Eu não vou atrapalhar mais, eu vou agora a parte de baixo aqui, conversar com o Silvio, dançar um pouquinho, né? Se eu conseguir, se minha perna me ajudar. Mas então, beijo no coração de todos, tá? Aí, uma salva de palmas de palmas para o nosso amigo. Foi só uma brincadeirinha para descontrair, papo muito sério, né? É, pessoal. Tchau, pessoal. Exatamente. Porque, na verdade, a gente tem
tem um trabalho, eu faço um trabalho desse, né, de telegrama animado, de serenata, com o meu grupo chamado Serenata e Companhia. Então, eu convido a todos vocês a conhecerem, a participarem com a gente, em momentos da sua casa, momentos do seu trabalho. Então, a gente preparou essa brincadeira de início para vocês poderem descontrair e falar, bom, vale a pena a gente ter ido lá nesse encontro de bruxos para também dar um pouco mais de risada, né? E de uma forma descontraída, falando sobre mundos intraterrenos. E logo eu falo sobre que hierarquia é essa e de onde veio. Esse já é um outro estudo que sai um pouco do Terra Oca, sai um pouco do Ibis Alvedre. Aqui a gente vai começar um estudo ligado ao conhecimento do professor Ademar Ramos. E quem esteve com a gente nos programas viram que a gente fala um pouco mais diferente, né, do que o pessoal costuma dizer. A gente esquece agora desse tema do professor Ademar Ramos que existem pessoas físicas que moram em cidades subterrâneas. Aqui é um outro conceito. Aqui é uma outra nomenclatura, outros valores, outras dimensões extradimensionais. No primeiro momento a gente falou que existem seres evoluídos que têm cidades com tecnologias avançadíssimas. Aqui não. Aqui a gente vai dizer item por item, né, explicando que Shambhala, na verdade, é uma dimensão tão elevada, mas tão elevada, que era o primeiro curso. Eu falei que tudo sai da estrela porque é o primeiro curso. Então, sai da primeira estrela, forma as outras estrelas, se formam então as Via Lácteas, né, os conglomerados de estrelas, mas tudo aquilo que existe, que vem do Sol, é um pedacinho do Sol, que na verdade foi aquecido um dia, mas que agora esfriou. A Terra não é exemplo disso. A Terra, na verdade, nada mais é do que um pedaço do Sol que esfriou. A densidade da Terra, superfície, começou a se achatar, começou a criar, então, ter maneira de forma viva, né? Então começou a ter os oceanos, a gente conseguiu respirar aqui em cima, a gente conseguiu ter acesso então aos reinos implantados nessa sequência, e tudo graças a Shambhala, que é o processo de som interno que consegue modelar, através da luz inteligente que vem desse pulso, toda a superfície. Shambhala é responsável então por modelar a superfície da Terra, as ilhas, os continentes, criar todos aqueles maremotos, os terremotos, porque vem o pulso de lá de baixo, de Shambhala. Então aqui, como a gente pode ver, é a luz que comanda os reinos evolutivos, mas é uma luz inteligente, uma luz eletromagnética, e daqui vem quem? Vocês já ouviram falar sobre Melquisedeque, né? Melquisedeque é essa força, essa luz eletromagnética inteligente que dá esse primeiro pulso que vai chamá-lo para frente. Então vamos imaginar assim, existe uma cebola tem camadas, né, pessoal? Então o núcleo dessa cebola é Shambhala, é o coração de tudo. Um pouco acima desse núcleo é Agartha, que é o mundo das ideias. E o mundo das ideias, então, onde todas as ideias acontecem primeiro lá, olha que inteligente que é esse estudo, que é essa possibilidade de entendimento que a gente veio trazer, mostrando que Deus é logos, né? Deus é lógico, não existe ilógica nesse plano. Então, primeiro começa o impulso, depois começam as ideias. Do que vai ser criado, o que vai se formar aqui em cima? Exatamente. Vem de Agartha o mundo das ideias, onde vão ser plasmadas várias ideias, e você escolher só algumas, não são todas as ideias. E quais são as inteligências que habitam Agartha? A gente tem os tronos, que fazem parte do comando da evolução de tudo isso. A gente tem os querubins, que tem 1000 olhos, que representam então os vigilantes universais. E o que são os querubins? São aquelas formas que o que elas veem, o que elas sentem, o que elas pensam se transformam. E tem 4 asas, então são seres assim, super interessantes, né? A gente tem os serafins também, que são as forças espirituais que habitam esse planeta, que tomam conta desse impulso todo. A gente tem então aqui uma certa descrição dizendo que Agartha exatamente tem 24 horas de luz, é uma dimensão atômica. Dimensão atômica, só para vocês entenderem, é uma dimensão onde nada tem forma, tudo pode ser. Tudo pode acontecer. É uma dimensão que ainda está sendo. Você pode dar luz, pode dar forma a essa luz, conforme você quer. Só que para conseguir se constituir na Terra, tem que se densificar esse processo. Só para a gente entender também qual é a analogia dos mundos internos com a gente. Nós temos 7 corpos, né? A gente tem o corpo físico, o corpo vital que nos aquece, o corpo astral, que é o corpo dos pensamentos, tudo aquilo que a gente faz. Aliás, os sentimentos, tudo aquilo que nos faz vibrar, nos faz curtir, nos faz amar e tal, isso faz parte do mundo astral. O mundo da parte mental se constitui de 2 mentais, o mental concreto e o mental abstrato. Então, até o mental concreto a gente entende.
Passou do mental concreto, a gente já fala sobre espírito. Já é a parte muito superior. Então é o mental abstrato. Eu vou dizer já que as crianças que a gente está no nosso planeta hoje, vem daí. Vem de um outro mundo que já trabalha esse mundo da intuição, que é o mundo do mental abstrato, o mundo etérico. Bom, a gente tem então a forma de Melquisedeque dividida em 7 partes, né? Que são esses 7 seres, né? Mole, Larião, Diocur, Veneziano, Cutume, Germano e tal. Porque esses seres vão trabalhar na face da Terra, passando todas as informações que foram trabalhadas em Agartha. De que forma? Vão vir para a face da Terra. Aí eu vou contar para vocês rapidamente como é que esse processo, dá esse processo tudo aqui de 4 bilhões. A Terra hoje tem 1.955.884.811 anos. Esse é o nosso tempo aqui, de Terra. A civilização humana mesmo tem 1.664 milhões e pouquinho. Então o que acontece nesse processo? A gente não veio com 5 dedos, com 5 sentidos como a gente tem hoje. Tudo foi um processo que, se for explicar cosmogênese, demora muito. Mas só para entender o processo, a gente está hoje aqui graças a esses 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões de anos. Só que a gente ainda tem 4 bilhões e 320 milhões pela frente, até finalizar o processo. Depois que a gente finalizar esse processo todo, o Sol descansa, a gente vai lá para dentro do Sol, né? Tudo é puxado para dentro do Sol, de onde tudo veio, tudo vai. Nós vamos para lá, vamos fazer um sono paranixicânico, que chama, que nós vamos ficar adormecidos durante todo esse tempo, para depois acordar e começar todo o outro processo de 4 bilhões e 320 milhões de anos, novamente. Só que a gente vai ganhar mais um corpo. Hoje a gente tem 5. A gente vai ganhar mais um, que a gente vai ganhar o 6º sentido. Nós vamos já ser semideuses, nós vamos trabalhar o astral. E a mesma coisa. Vive 4 bilhões e 320 milhões, volta tudo para o Sol de novo, depois adormece mais 4 bilhões e 320 milhões, depois sai um novo processo de novo de formação de tudo. Aí depois que apareceu com mais um outro corpo, a gente ganhou mais um 7º, que aí sim a gente vai ser os deuses, que todo mundo fala, nós somos fadados a ser deuses um dia. Esse é o processo. Então é bastante tempo, a gente tem um processo novo pela frente, então não adianta querer renegar, né? Bom, a gente finalizando, só para a gente finalizar aqui agora, vamos para Duarte. O que acontece em Duarte? Duarte é um mundo que na verdade é um mundo registro de tudo que existe. É um mundo onde tudo que aconteceu e acontecerá está registrado lá nesse mundo. É muito interessante. Por exemplo, você tem um videocassete. Quem é mais antigo, como eu, já mexeu muito com o videocassete. Então acessa o antes e o depois, né? Você tem tudo gravado lá. Exatamente como é Duarte. Tudo que acontece ou que acontecerá já está gravado lá. Só que a gente pode ter esse acesso se a gente tiver a consciência voltada para o mundo e conseguir ter acesso a esse plano. Só que para acessar a consciência de Duarte, a gente tem que ter esse chakra frontal bem elevado, assim, bem em conexão. Você está com um plano muito sutil, está bem conectado. A gata já é mais importante ainda, é muito mais sutil. O chakra correspondente é o chakra coronal. Então, para acessar um mundo desse é complicado. Bom, enfim. A gente está falando agora sobre as inteligências do mundo de Duarte. Ó, a gente tem esses 6, exuviais ou virtudes. Eles são os responsáveis a imprimir toda a forma física do planeta. Tudo aquilo que existe fisicamente no reino mineral, nominal, vegetal e animal está ligado a essas inteligências, as virtudes. Os dinamismos ou potestades, eles já fazem a função do movimento. O movimento cardíaco, o batimento cardíaco, a respiração, tudo aquilo que você sabe que tem movimento aqui nesse planeta, são essas inteligências que são responsáveis. O criotério, as iluminações, são os espíritos que atuam com rigidez nesse processo. Bom, aqui como eu falei, esse aqui já é uma dimensão astral e espiritual, ou chamado subatômica. Então é mais densificada, perceberam? Então começa o processo assim. A primeira respiração. Isso. Esse é o pulso de Shambhala mandando a ideia para a gata. A gata assimila essa ideia, esse impulso. Trabalha ideias. E também joga o impulso para Duarte. A Duarte seleciona as ideias a serem impressas na Terra. E
depois que imprimem, jogam essas ideias. Olha só, a gente tem uma informação interessante. Todo mundo já ouviu falar sobre registro acástico, né? Registro acástico é aquele registro onde a gente consegue acessar as informações de uma forma espiritual, onde tudo está contido nesse registro. E esse registro está exatamente nessa dimensão de Duarte. Olha que interessante. Então, nesse mundo intraterreno que a gente tem acesso a essas informações. No coração de cada um de vocês, existe um ponto chamado ponto Bindu. Já ouviram falar do ponto Bindu? E é exatamente esse ponto Bindu, afirmando? Ponto Bindu é um ponto que tem um registro bem no tamanho de uma cabeça de alfinete. Uma cor dourada, bem no finalzinho do coração. Se você conseguisse ter acesso conscientemente a esse registro, você pegaria esse ponto Bindu e jogaria uma grande tela, e aí você acessaria toda a informação da sua existência. As pessoas, na maioria das vezes, têm acesso sobre mediunidade. Então, às vezes, muitas pessoas da sua existência que estão recebendo espíritos, na verdade, não são acessos a essas informações contidas no ponto Bindu que vocês têm. E também, muitas vezes, recebem geneticamente isso dos ancestrais. Bom, Duarte o que é? Nada mais é que esse ponto Binduzão. É como se o Duarte desse para você uma grande tela gigante das informações de tudo que existe. Então, quando se fala nesses livros que eu falei anteriormente, do Missão da Índia na Europa, que o Ivan Samuel Weber coloca como Agartha, sendo o local onde existem 556 bibliotecas fantásticas, seres assim, assado, tal. Nada disso acontece em Agartha, mas sim em Duarte, que é aqui o local onde existem as bibliotecas planetárias e tudo mais. Bom, a gente tem nesse período, nessa dimensão, esse tempo de 16 horas por dia e 8 horas à noite. Esse é o processo de Duarte. Né? Bom, a gente aqui tem algumas coisas, algumas outras informações que não vai dar tempo de eu passar tudo, eu vou fazer rapidinho, senão não dá. Densificando a matéria, o outro impulso que Duarte joga é para onde? É para essa aqui, ó. Badagas, que é o mundo protótipo. O que significa mundo protótipo? É um mundo que, antes de se implantar na Terra, tem que se ter um protótipo, tem que se ter uma forma. Esse é o mundo da forma, que é o mundo onde todas as coisas que vão acontecer no planeta são pensadas, são idealizadas e já são escolhidas em Badagas para serem implantadas aqui no espaço físico da Terra. E quem vem para cá fazer isso? A gente tem 3 tipos de inteligências que fazem esse trabalho todo. São os anjos, que não antropomorficamente a gente já vem conhecendo pelas igrejas, que são aqueles que ficam rezando, que ficam com asinha. Nada disso, isso não existe na vida real. Na verdade, essas inteligências aqui são muito além disso. Então, tem 4 diferentes tipos de anjos que cuidam dos assuntos. Os asuras, que cuidam tudo que é ligado ao reino mineral. Então, tudo aquilo que é ligado ao mineral é o anjo que tem a consciência, que tem a ciência, que tem o poder de fazer esse trabalho todo. A gente tem ali os Agnisvatas, que todo mundo você já deve ter ouvido falar, esses nomes não são tão estranhos a vocês, né? Ouviram falar alguma coisinha disso, né? Os Agnisvatas, então, fazem toda a parte dos estudos sobre os animais. E a gente tem os Balixás, que é o governo animal, e os Ginas, que sabem tudo sobre os homens. Então, essas são as hierarquias que cuidam desse assunto. Bom, a gente também tem os arcanjos e os arqueus. Os arcanjos são aqueles seres que cuidam da parte dos coletivos. Então, vamos supor, os bichos, tudo que tem alma coletiva. Então, são os bichos, as plantas, os minerais, com esses seres aqui. E os arqueus já fazem a parte importante dos ciclos evolutivos de cada um dos reinos. Então, vai determinar uma evolução. Bom, os dinossauros vão viver 150 milhões de anos. Eles se cuidam do assunto. Vai estar em extinção o osso panda, mas eles vão viver durante 35 mil anos. Eles se cuidam desse assunto. Tá? Bom, aí a gente vai falar sobre um assunto que é muito polêmico. Quem já deve ter ouvido falar, né? Aqui, inclusive, nas palestras anteriores, sobre os UFOs, sobre os seres, né, que habitam o que é chamado dimensões extraterrestres. Na verdade, esse estudo teosófico mostra que não existe vida extraterrestre, que todo o sistema de evolução planetária é fechado, não existe intercâmbio, porque Deus não repete experiência, Deus é Logos.
Então, uma única experiência é contida nesse sistema onde toda a evolução desse plano é trabalhada pelas hierarquias aqui deste planeta, não de fora, e fazem essa interlocução com a gente de maneiras muito interessantes. Eu já vou explicar como. Mas que são daqui, não de fora. Porque também não teria função para eles virem trabalhar uma hierarquia, um sistema evolutivo tão diferente do deles, porque a vida lá é outro esquema, não tem sentido fazer isso. Então o estudo teosófico mostra vida intra e não vida extra. Então a gente tem aqui, falando sobre os UFOs, que na verdade muitos seres de grande expressão no nosso meio vieram desse mundo aí. Se não vieram fisicamente, porque fisicamente é muito difícil compor uma matéria etérica, porque aqui é um mundo etérico, né? É um mundo que é o mais denso aqui, a H está mais denso aqui do ático, mas é muito mais suave do que o planeta físico nosso. É etérico. E é daí que saem os discos voadores. Pelos polos que eu tinha mostrado anteriormente, sabe? Mas não tem só esses polos que eu mostrei, tem muito mais que eu já vou mostrar rapidinho. E o que acontece? Esses UFOs, eles têm uma dimensão heterofísica. Você já deve ter ouvido falar sobre aquela questão deles aparecerem e desaparecerem, aparecerem e desaparecerem. Por que acontece isso? É exatamente pela dimensão heterofísica que eles têm. Eles trabalham nesse aspecto. Então essa dimensão, para você colocar de repente um ser de badagas aqui na Terra, é muito difícil densificar essa matéria para chegar num resultado humano. Então o que eles fazem? Eles fazem uma composição híbrida. O que é híbrido? Eles pegam um macho, né, uma forma masculina de badagas, fazem uma relação com que a gente chama de híbrido bagatina, que é uma mistura desses dois seres. Isso tem uma tendência muito mais sutil de matéria, então é mais fácil compor, né? Só que a gente tem seres do nosso planeta que deram um recado muito especial aqui, que a gente está vendo aqui, Krishna, Buda, Zoroastro e tantos outros, que na verdade nada mais são do que seres que vieram de badagas, só que com consciência agatina, porque é muito mais elevado, um plano muito mais sutil, né? E seres que têm um potencial gigantesco, que vieram de lá com essa informação toda, vieram passar aqui pra gente. Mas, pergunto a vocês, de que forma que eles devem passar esse recado? Como eles aparecem aqui? Do nada? Não. Tem um lugar para eles virem. A gente vai ver aqui na frente, eu já vou dizer para vocês, mas a gente pode falar de Henry Ford, Isaac Newton, Santos Dumont, mas eu digo até mais que esses. Eu posso até dizer para vocês, por exemplo, os da atualidade aqui. Quem é os da atualidade que são muito expressivos? Quem pode me dizer alguém muito expressivo hoje em dia? Atualidade. O que já morreu, mas é da atualidade. Quem inventou a Apple? Quem inventou a Microsoft? Se não foram desses seres aqui, com certeza um grande intuito de seres aqui. Porque nada que vem para a Terra para alavancar o processo humano é humano. Não pode, a gente é muito idiota ainda, a gente é muito pequeno para isso tudo ainda acontecer. A gente acha que a gente é alguma coisa, né? Mas se a gente for pensar bem, a gente tem até o Antônio Carvalho, que algumas pessoas devem conhecer, né? O Antônio Carvalho dizia assim, nós estamos num período psicomentalmente infantil ainda, até por causa da nossa vivência no planeta. Então a gente não tem capacidade para nada ainda. A gente não pode pensar em criação de nada. A gente só tem que ser levado por esses seres aqui para essa criação acontecer. Só que como no planeta tudo é dual, se você desmotiva, você tira de repente a energia negativa do planeta, você desmonta a evolução. Pensem nisso. Eu digo, a gente está vivendo um processo agora intensamente negativo, né? Em todos os sentidos, está desgastando um monte de processos ligados à música. A gente está chegando na densidade mais baixa que a gente pode ouvir sobre música. A gente já teve moça, bar, hoje a gente tem funk. Já teve dancinha na boquinha da garrafa, que a pessoa quer o cúmulo, mas agora a gente tem funk também. Então a densidade está cada vez mais baixa. Eu e o Carlos Torres, a gente está fazendo um programa chamado Tocando o Oculto. Eu gostaria de convidar vocês para ouvirem esse programa no YouTube. Está lá, Tocando o Oculto. A gente fala de rock, de clássico, de um monte de coisa. É exatamente essa dimensão. Bom, enfim, aí a gente então vai falar sobre a genética do futuro. Tem muita gente da genética sendo preparada nesses reinos intraterrenos que vai vir com tudo agora nessa nova era. E exatamente pelo processo de final de era de peixes, começo de aquário, que esse processo vai se intensificar. Muitos de vocês já vão começar a ouvir muito desses papos aqui, sobre raças superiores, raças que
Vocês já viram falar sobre os ímpicos, os cristais? O que acontece com esses caras, esses seres todos? Eles conseguem captar o mental abstrato de Badagas. Essas já são as crianças de agora, estão nascendo aí. Conseguem captar essa informação de Badagas e implantar aqui na Terra. Então é um conhecimento que eles vão trazer para um reino muito maior lá embaixo. Vai ser fantástico, vai ser criações assim, que a gente não tem nem sonho o que vai ser. Por isso que vai detonar um monte de sistema de ensino, jeito de você trabalhar a própria empresa, tudo mais vai acabar caindo por terra, porque todo o sistema vai ter que se mudar. Ó, esses são os tubos cósmicos que eu falei. Os tubos cósmicos, na verdade, são aquelas energias que saem dos polos, tanto o polo norte como o polo sul. Aquilo que era visto, na verdade, por Richard Burt, na verdade foi uma consciência, não entrou lá no polo. Na verdade, ele viu num outro registro de consciência, na verdade, em uma outra dimensão. Não viu fisicamente isso acontecer. E nesses polos aqui, nos tubos cósmicos, então, é onde a gente consegue ver as luzes e as energias saindo para fora da Terra, conseguindo fazer conexão com todo o cosmos e voltando. Então, olha só que interessante, né? Esse registro não vai mais é que colher e expandir, absorver e expandir informação de tudo que está aí fora. Mas aqui eu não vou ter que explicar para vocês isso daí. Os tubos cósmicos não são só esses dois, tem muito mais. E eu vou falar rapidinho, porque talvez não dê tempo, mas é muito importante vocês saberem, existem 7 tubos cósmicos, na verdade, que são chakras da Terra. Todo mundo já ouviu falar sobre Machu Picchu, que também é um ponto dimensional. O que acontece? Quem vai para Machu Picchu, qual é a influência que ele tem? Quando está de frente com a própria localização. Consegue ter um impulso ligado à energia, à magia, à teurgia, às genéticas sexuais. Então tudo isso fica mais aflorado nesses locais. E aí que vem esses impulsos todos. Ó, então está ligado a uma cidade móvel chamada Kozlov, depois se der tempo eu vou explicar para vocês. Eu acho legal dar ênfase primeiro ao mais importante nesse sentido, que tudo é importante, mas o segundo ponto, aqui em cima, deserto de El Moro. O deserto de El Moro é o segundo chakra, também conhecido por muitas pessoas como as experiências atômicas feitas pelos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos deixaram de ser o centro, o berço da civilização, porque eles fizeram exatamente essas experiências atômicas por lá. E isso então deixou o processo de seleção para o novo milênio, para a nova raça ser implantada aqui no Brasil. Então, quais são aqui as influências? Todas as influências ligadas à arte, música, dança, pintura, tudo aquilo que é ligado à arte, o impulso inicial vem deste reino energista invocador de El Moro, tá? E está ligado a Itaiandu. Bom, a gente tem o terceiro que é Chichén Itzá, olha só, assim, conhecidas pirâmides e tudo mais. O impulso que vem exatamente desse local é o impulso da governança, né, tanto de empresas como de pessoas, e é ligado ao anjo Samael e tem comunicação com os chakras umbilicais. Então eu não falei dos outros chakras, dos outros lugares, mas é só vocês fazerem uma analogia. Porque o primeiro que eu falei, que eu mostrei para vocês, é Machu Picchu, ligado ao chakra raiz. O outro que eu falei, que é El Moro, ligado ao chakra do baço. Esse já está ligado ao chakra umbilical. Então, por esses canais a gente consegue perceber todas essas informações. Está ligado a cada um de Minas. Sidney é um outro quarto chakra, tá? Está ligado ao chakra móvel da Terra de Maria da Fé. E ele tem todo o impulso das tecnologias. Tudo aquilo que vai ser implantado na Terra, o impulso maior vem de lá. Ok. Então o impulso maior vem de lá, tá? E a tecnologia vem desse chakra.